Senhor Jesus Cristo. No programa de hoje, nós estamos aqui com o pastor Marco Antônio, da Assembleia de Deus Jardim São Luís, da Congregação de Visconde do Rio Branco. Pastor Marco Antônio, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero dizer que para nós, com muita alegria que o recebemos aqui neste dia, Amém. E para falar de missões. Para quem não conhece o pastor Marco Antônio, ele é ex-caminhoneiro, como eu também fui. E ele é da Assembleia de Deus Jardim São Luís e também da Convenção Geral dos Ministros Evangélicos do Brasil. Ele é supervisor estadual da CGMEB Minas Gerais. Pastor Marco, falando sobre missões, o que o senhor tem a nos dizer sobre missões? Amém, pastor. Uma grande pergunta, né? É um tema muito vasto, tema, na verdade, muito atraente para aqueles que, na verdade, entendem que foram resgatados, pastor Frank. Missões, como muitos dizem, né, faz parte e veio do coração de Deus. Eu posso dizer, firmando, contextualizado na própria palavra, que Deus é o primeiro missiólogo, né? O Pai, sendo a primeira pessoa da Trindade, ele decidiu enviar seu Filho Jesus com o plano de redimir, religar o homem de novo que estava desligado a Deus. Então, missões partiu, né, do coração de Deus. Cristo foi o primeiro enviado. O plano de Cristo era anunciar uma boa notícia àqueles que se haviam perdido, aqueles que diziam que não havia uma saída, uma solução. Então Jesus veio trazendo agora uma boa notícia. Que boa notícia é essa? O Evangelho, boas novas. Então, para nós entendermos missões, né, só para a gente dar uma introdução, porque é um assunto vasto, um assunto que a gente, né, demanda tempo para a gente estar falando sobre missões, mas missões nada mais é que, simplificando, né, gratidão, fé, amor ao Deus a qual salvou, porque alguém foi enviado para que a minha vida fosse resgatada. Então eu quero, na verdade, abordar missões dentro de um contexto de um homem, né, um dos patriarcas da Bíblia, o primeiro, Abraão, que na verdade a decisão, a atitude que Abraão teve com o seu chamado é a atitude que nós podemos contextualizar missões. Quando Abraão foi chamado por Deus para ser pai de multidões, na verdade o chamado envolveu uma missão. O que é a missão? Missão é fazer algo ou ser enviado por alguém, a qual nós temos a palavra apóstolo, missionário, vindo do mesmo termos, que na verdade significa enviado. Enviado por alguém, para alguém, em favor de alguém, com uma missão específica. Qual a missão que nós temos? Ganhar almas, resgatar almas. Amando de quem? Jesus. Ele, quando ali está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele deu uma ordem: ide, ensinai, fazei discípulos, batizando-os, a Trindade que seja, na verdade, testemunho pelo batismo. Foi uma ordem. Ele não pediu que alguém fosse, ele ordenou que fosse feito algo. Esse algo façam discípulos, né? Discipulem, façam que o reino dos céus alcancem vidas. Falou sobre local perto, falou sobre circunvizinhança, falou sobre um pouco mais longe e ele falou sobre confins da terra. Então, na verdade, quando nós vemos um embasamento da vida do missionário, eu quero citar alguém que jamais poderia ser lembrado como missões, mas cito Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, a palavra diz que Abraão cumpriu 4 questões ou quesitos que o missionário deve atender. Primeira coisa, Abraão, na verdade, ele renunciou. Se o missionário não fizer renúncia, ele nunca vai alcançar o objetivo, que é ir. Então Abraão renunciou uma terra, riqueza, renunciou família para poder atender um chamado. Abraão, então, a primeira coisa que o missionário deve entender acerca do seu id é a renúncia. Outra coisa que Abraão fez junto com a renúncia, ele obedeceu ao chamado. Abraão não questionou em qualquer contexto bíblico, né, em qualquer tradução bíblica, você nunca vai ouvir Abraão questionar o seu chamado. Ele obedeceu. E se ele obedeceu é porque ele tinha fé para poder o fazer. E quando ele renuncia, ele obedece, ele tem fé naquilo que foi proposto e ele agora toma uma atitude. Ele sai da zona de conforto e vai para a zona aonde ele não conhecia.
Ou seja, ser um missionário, muitas vezes, muitas pessoas podem não compreender, né, esse tema tão vasto. Mas missionário nada mais é do que você sair da sua zona de conforto, você atender o chamado, que na verdade é uma ordem, imperativo, ide. O ide é para todos aqueles que foram alcançados. O ide é para mim, o ide é para o Senhor, o ide é para todos vocês que nos escutam nesta noite e estão nos ouvindo. O ide é para todos. Amém? Glória a Deus. O interessante é que vocês podem ver que ele deu uma aula de missões, mas para que possamos identificar melhor o pastor Marco, ele é também professor teológico. Ele é professor de teologia. Eu já fiz a pergunta direto para que nós possamos compreender o que é missões. Pastor Marcos, hoje nós vemos muitos missionários, missionárias, mas na verdade está faltando pessoas para fazer missões. Porque, como o senhor disse, missões é enviado, alguém que foi enviado. Tem muita gente querendo fazer missões sem ser enviado, sem estar debaixo de autoridade. Quando Deus falou a Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Ainda no tempo de hoje, num tempo difícil de se pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, tem tanta gente pregando e poucos dando um bom testemunho. Ainda há espaço para missões em nossa região, aqui na zona da Mata Mineira? Com certeza, pastor Franco, com certeza, porque eu ainda acredito e assim quero fazer, que ainda existem homens, quando eu falo homens, eu falo mulheres, jovens e todos aqueles que na verdade se desprendem para atender o seu chamado. E na verdade o senhor colocou duas colocações muito importantes, que é ir sobre debaixo da autoridade e aquele que faz. Na verdade, o que hoje acontece em nosso meio com relações a missões, é que na verdade a pessoa vai em busca de um status de missionário, porque isso é status missionário. Só que ele na verdade, ele não é enviado. Na verdade, missionário é quem está fazendo alguma coisa. Quando o senhor pede para que eu saia de Visconde do Rio Branco e vou à cidade de Rodeiros, citando um exemplo, duas cidades regionais, e me diz, pastor Marcos, vai lá, faz um levantamento de almas e congregue um povo, faça uma assembleia solene, ajuntamento de povo para adorar a Deus. Eu estou indo em uma missão. Qual é a minha missão? Um ajuntamento solene para, na verdade, congregar um povo. Então eu estou em missão porque alguém me enviou. Apóstolo, missionário é enviado. Os dois termos são sinônimos, quer dizer alguém que é enviado. Mas hoje nós vemos a dificuldade que as pessoas usam isso como uma nomenclatura, né, para status, né, dentro do ministério. Mas se carregam o nome de enviado e não vão, não são enviados. Na verdade, ele pode ser dentro da cadeia eclesiástica, receber títulos honoríficos, a qual, no caso, a sua congregação lhe concede, mas ele nunca será um enviado. Porque o enviado, ele sai da zona de conforto, ele sai do seu comodismo e ele tem, na verdade, um objetivo em mente, que é o quê? Alguém liberou uma palavra sobre sua vida e ele agora vai cumprir. Cristo nos outorgou uma palavra, ele nos deu uma ordem, ide. Então, quando nós saímos para o ide, nós temos o sumo pastor que já nos delegou uma função. Mas muitas vezes as pessoas hoje, dizendo-se missionários, eles estão, na verdade, se rebeliando contra as suas lideranças, porque os seus líderes não sabem o que eles fazem, não há relatório, não há fruto e, na verdade, não há respaldo do seu líder para tal missão. Então, o missionário, para entender que ele, na verdade, ele foi chamado, ele precisa realmente ser chamado. E dentro da questão Campos, Zona da Mata, nossa região, ou seja, mais extensivo, ainda há espaço, há campo, a seara é grande, os ceifeiros continuam poucos, porque missionário, pastor Frank, é todo aquele que, na verdade, ele larga a sua igreja ali local, ele larga a sua cidade, muitas das vezes se afasta do comodismo entre os seus parentes, família, e ele sai para fazer algo em nome do Senhor Jesus, amando do seu líder. Então eu acredito sim, que ainda há pessoas que ainda têm dentro do coração a diferença entre o que é, na verdade, missão e o que é o evangelismo. São ambos, andam lado a lado, mas há uma diferença entre o missionário e o evangelista. Há uma diferença. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra para este irmão, essa irmã, este obreiro que tem vontade de fazer missões. O senhor podia deixar uma palavra?
Posso sim. Palavra baseada em Lucas, se eu não me engano, capítulo 10. Jesus envia 70 discípulos, ou 72 mais precisamente. Ele envia com uma missão específica. Só que a palavra que eu deixo nesta noite para aqueles que nos ouvem e para aqueles que sentem missões no coração é a seguinte: Cristo disse, não levem nada. Esse não leve nada, não traga bagagem que impeça você de anunciar o reino. E muitas das vezes o meu carro de passeio é uma bagagem. Muitas das vezes o meu relacionamento sentimental é uma bagagem. Muitas das vezes a minha má organização da vida financeira é uma bagagem. Muitas das vezes a minha falta de intimidade com a liderança e com o Pai é uma bagagem. Então Cristo disse, não levem nada, não leva nada em sobra, não leva nada. Quando vocês chegarem aonde vocês estiverem, lá o que servirem vocês comam, lá o que te derem vocês façam uso. Ou seja, o que é um missionário? Estar dependente exclusivamente de Deus. Hoje eu posso ter, pastor, para comer no campo de missões, mas amanhã eu posso não ter e continuo com o mesmo vigor anunciando o Evangelho. Então que esta palavra ela venha penetrar no coração daquele que se diz ser chamado e que na verdade carrega no seu peito essa chama que é missões. Missões é renúncia, é obediência e fé e na verdade é uma posição dentro da ordem imperativa de Jesus. Ide, ensinai, façam discípulos, batizem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse que a promessa muito grande é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Esta é a palavra que eu deixo para vocês que nos ouvem no nome poderoso de Jesus. Chegamos ao fim dessa entrevista. Eu já queria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Amém. Eu primeiro aqui, realmente, eu quero estar aqui agradecendo por essa oportunidade honrosa, pastor, de estar aqui. Estamos juntos aqui divulgando um pouco da palavra de Deus, que por mais que as introduções acerca do que foi falado foram aqui minutos, eu tenho certeza que a palavra de Deus não vai voltar vazia para o trono de Deus. Aqui na vida de cada ouvinte, ela vai fazer aquilo que agrada a Deus, que aprova a Deus e depois retornará. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que na verdade o missionário, cada porta que se abre para ele tem que pregar, tempo e fora de tempo. Então eu quero agradecer por essa honrosa oportunidade, pela sua pessoa, e por todos aqueles que têm confiado nesse ministério ao qual o Senhor tem nos dado. Amém. É o programa Visão e Resgate que agradece a sua vinda e não vai ser só essa primeira, vai ter outras vezes em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.